Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 1, a partir do verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja a separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã e dia segundo. Amém, glória a Deus, aleluia. Amados, esse texto aqui, do 6 ao 8, se a gente não buscar compreender ele aqui à luz do verso 8, a gente não vai compreender o 6 e o 7. Então eu quero que você comece a compreender, começar a olhar os contextos e também fazer as conexões bíblicas, né, com outros textos que estão aí nos contextos históricos. Mas aqui trata-se de nós olhar o verso 6 e 7, né, através da luz do verso 8. Por quê? Porque se nós olharmos o verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja expansão entre as águas. Pronto, Deus está falando da nossa terra, não está falando da nossa terra? É o que dá a nos entender, né? Deus está falando da terra. E aí o verso 7, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Está falando da terra, né? Primeiro raciocínio do verso 6 e 7, a gente pensa que está nos remetendo para a terra. Mas veja o que diz no 8. E chamou Deus a expansão céus. Veja bem, aqui no verso 6 está dizendo, e disse Deus, haja uma expansão. E chamou a expansão céus. Quer dizer, isso que nós chamamos aí de céu, que a ciência chama de universo, é a expansão de Deus. A gente vai ver nesses vídeos que isso aí são a expansão que Deus criou. Então veja bem, quando está tratando de expansão aqui, não está tratando desse nosso céu terreno, né? E foi tarde, manhã e dia segundo. Então veja bem, quando está falando na separação das águas aqui, não está falando na separação das águas da nossa terra, do nosso oceano que foi criado, dos rios, né, dos lençóis freáticos. Não está falando nisso aí não, está falando dos céus, da expansão dos céus. Porque aí no universo há gelo, há água, né? Quer dizer, quando a gente já vimos aí na série de vídeo que a gente falou sobre o dilúvio, né? Deus, ele abriu aí também as comportas do abismo para que chovesse. Quer dizer, há água aí também no abismo. E a ciência não conhece o abismo, a ciência não conhece a energia escura e nem a matéria escura. Só sabe que existe, mas não conhece. E o abismo está aí, o abismo pode ser uma dessas matérias, né? Invisível ao homem. E foi lá que Deus buscou recurso para o dilúvio na terra. Claro que ele abriu, ele falou que abriu também as janelas do céu, que é onde choveu a chuva também das nuvens, que é criada aí nos céus. Mas quando ele fala no abismo, sem ele abrir aí as comportas do abismo, não haveria chuva suficiente para cobrir a face da terra de água. Então veja bem, quando ele está falando aqui em separação das águas, na expansão, está falando no universo, não está falando aqui na nossa terra. Até porque aqui está no segundo dia e a nossa terra só ficou pronta, o sistema solar, a nossa terra só ficou pronta no quarto dia, que a gente vai ver isso, que vamos dar continuidade falando da expansão. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com todos vocês.